Eu, Luciana, ofereço meu corpo, os restos de mim, meus badulaques, balangandãs e batuques. Me dispo e ofereço de graça meus pecados e dores. A cidade é uma rua que desce, casas à direita, casarão à esquerda, um sino às margens da igreja, roendo os meus ossos e a minha memória. Na porta da barra, porto e remos, remando e rimando a minha saudade. Minha vida bordada com canoas e ruas batidas de sol, com homens remando a esperança. Tudo permanece guardado na cacimba do tempo, como permanece guardados o anelim da saudade. A cantiga de roda, o vento que soprava na cumeeira. Assim como os rios Araçuaí e Jequitinhonha, a minha história sempre terá duas versões. A verdadeira é uma só. Minha vida é uma arara que sobrevoa aos céus das cidades que pari. Minha filha hoje é uma velha senhora que se chama Araçuaí. O seu passado e sua saudade mergulhando fundo, nesses rios fundos. Fiquem com a poesia. Sou senhora do mundo. O que se tem notícia, eu gravei muitas histórias com as mulheres ali da Itira, das senhoras que já até morreram, né, um tempo atrás, é que tinha uma mulher canoeira que andava com os canoeiros. Essa mulher chamava Luciana Teixeira. Pela história, a Luciana era filha de um alferes do quartel da Água Suja, que acho que é Berilo, né? Era um quartelzinho, e ela era filha de um militar. Mas ela era negra, então possivelmente não era filha de um casamento comum, né? Era de algum caso, pode-se imaginar, né? Para ela sair assim pelo mundo, para ir viver a canoeira com os canoeiros, levar essa vida mais de andarilha, né? Trabalhando, né? E ela então, ela começa esse trabalho, ela começa a ganhar dinheiro com esse trabalho de canoeira, né? Canoeiro, trabalhador, o pessoal subia por ali, parava lá, tipo a pensão, né? Era a casa da Luciana. Eles se hospedavam ali, ali tinha comida, tinha os bailes de noite, né? Tinha os bailinhos de noite. Tinha as mulheres também canoeiras, não é? Então, o movimento da igreja lá em cima começou a parar. Então, em vez de ir lá confessar os pecados, assistir à missa e pagar o dízimo e ir embora, os canoeiros passaram a ficar mais cá embaixo, na casa da Luciana. E o padre Murta, então, não gostou desse negócio, né? E ele queria começar ali uma cidade, que ele queria moralizar aquele lugar, né? E ele começa, então, querer segundo esse texto, eu estou falando do que tem escrito nesse livro que chama O Estranho Mundo, do Dr. Boaventura, Crônicas do Jequitinhonha. Então tem um capítulo lá que romantiza um pouco essa história que é acontecida ali, né? Então o padre vai e fala com a Luciana o seguinte: você está ganhando mais dinheiro do que eu, o movimento da igreja parou, o povo não está indo mais confessar, não está indo mais na missa, então eu vim aqui para você dividir o ganho, né, com a igreja. Aí a Luciana não aceitou.
E isso deu nessa história da perseguição, né? Da Luciana e das mulheres, eles fazem um movimento ali, então com as famílias chamadas tradicionais, né? E o pessoal mais conservador, né, da igreja, e chama e tira de Sodoma e Gomorra, o lugar do pecado, né? E aí expulsa essas mulheres. Segundo a dona Maria era Barbosa, não era outra. Ela morreu até. Ela fala, então o padre mandou os jagunços lá para expulsar, os jagunços dele para expulsar as mulheres e a Luciana. Então elas são expulsas dali e elas mudam aqui para a região de Araçuaí. Falava que ela vinha para aqui, para Araçuaí, ela transportava sal, querosene, ela vinha de canoa para trazer essas coisas para aqui, para Araçuaí. Então, o ponto do negócio dela era mesmo no porto, nosso aqui, que desce no corredor, né? E a casa dela era do lado de cima do morro. Tinha até pouco tempo, tinha os esteios da casa dela, porque era de ciumento. Não tem a cadeia antiga? Não tem aquela praça ali embaixo? O barracão das mulheres era ali. E essas mulheres, elas têm uma importância grande aqui pelo seguinte. Luciana, ela vem de lá e fica morando na ilha. Eu não sei se aquela ilha por baixo da ponte era muito grande, se é aquela, se tem outra, eu não sei. Mas, e que ali os padres também implicaram com ela, que não deixaram ela ficar ali. Então ela compra, com esse dinheiro do trabalho, ela compra uma terra, que é onde ela abriga, ela vai morar e fica com essas mulheres lá. O movimento de Tira todo muda para cá. Todo esse trânsito da Bahia para cá muda para ali. E essas mulheres vão ter um papel fundamental aqui. Primeiro porque as primeiras pousadas, as pensões, né, começam ali, no entorno do porto, né? Ela foi uma pessoa muito importante, porque ela era uma pessoa muito humilde e ela trocava muito diálogos com as pessoas. Ela era uma pessoa muito boa, sabe? Então, ajudava também alguém que tinha mais necessidade, ela ajudava. Então, por isso ela era muito importante aqui em Araçuaí. Era uma mulher muito, assim, de pulso, que ela cantava, ia na voga com os canoeiros. A voga é quando vai o remo, né? Você tem que remar ritmado, um canoeiro não pode destoar do outro, né? Então eles têm todo o sistema de remo. Meus olhos já viram coisas que nem eu mesma sabia decifrar. É nesse lugar que guardo minhas lembranças e memórias de um tempo vivido, mas jamais esquecido. Aqui vivi momentos de alegrias, de tristeza e das minhas maiores solidões. A solidão às vezes apertava, mas eu não me rendia. Tinha uma força maior dentro de mim que não me deixava esmorecer. E eu sempre segui em frente, com meus anseios e desejos. Pegava meu barco e navegava por esse vale. Ó terra longe, de lá onde morei, que terra boa, de pobre viver,
Quero um gai do seu jardim para meus campos enverdecer desta morena. Vou embora, mas você O meu poema briga com foice e martelo. Só ele sabe os melindres onde me habita suave palavra. Segura sou. No meu poema estão guardadas todas as lembranças do que fui. Menina da rua de baixo, que escutou atalhos das histórias de mulheres de vida fácil, no bar para todos. O corpo navegável da rua Salinas. Pedras redondas que amanheço. Calhau. Escárnios ditos. No meu ponto de vista, a Luciana ela é mais ícone assim, como mulher na região, primeiro pelo fato de ser negra, ela não era branca. Segundo, ela não era latifundiária, né? Ela não tinha terra, ela não tinha escravo. Ela já entra numa outra fase de trabalho, vender sua força de trabalho. Depois ela começa a contratar mulheres, que também é outra questão, né? E começa a ganhar dinheiro com esse tipo de atividade. O problema de falar que Luciana era prostituta, é muito difícil a gente imaginar isso, né? Pode até ser que tenha sido, né? Mas, na verdade, ela era um comerciante, uma pessoa que tinha um tino comercial muito aguçado, né? Para fazer toda essa movimentação. Ela tinha uma frota de 12 canoas. Comprar canoa naquele tempo não era brincadeira, não. Mas o meu poema tem a força dos cascalhos e lajedos que recebem as lavadeiras do Jequitinhonha. Casas com portas, janelas e paisagens de flores hibernadas, à procura de novas manhãs. O meu poema antecipa o meu canto e o meu silêncio. Tenho esperança de ser janela. Vou abrir as grades que circundam meu corpo e as palavras indigestas de plena noturnidade. Eu acredito muito mais na versão de que ela era prostituta, justamente por conhecer também, né, a recorrência da história de que como a igreja se posicionava diante das coisas. Né? Então, por exemplo, saber que um padre expulsou as mulheres de lá, né? Saber que, por exemplo, o poder ali da época era da igreja, né? Então, óbvio que é muito mais fácil acreditar que a igreja não deixaria que a história de uma cidade fosse, né, deixasse que a história de uma cidade seguisse um curso baseado numa prostituta. Né? Então, assim, para mim é muito mais fácil de acreditar, né? Eu acho que é muito mais coerente acreditar de que ela era uma prostituta, né? E que a igreja barrou essa outra questão. Sou Luciana Teixeira.
Me desaguei nas águas do vale, em Barra do Pontal e Tira. Por lá conheci muita gente, fiz muitas amizades. Mas também fui muito julgada. Exilada pelo sol do rio, trago no rosto o gosto do sal. Sou mulher de barcos e beiras, em meu barco trouxe sal e querosene. Então, essa pecha de que eram prostitutas, eu acho que isso é um problema mais moral da igreja, né? Agora, se lá à noite chegou, foi descansar, tem o bailinho, tinha os casos delas, aí era outra coisa. Recebia, né? Os caras pagavam para dormir com elas, ué. É outro momento. O meu poema apacenta, toda feita, toda seiva. Amarro o aral da existência e as risadas dos lacaios de escuta. O fardo dividido em reza. O meu poema é rubro, círculo sempre se abrindo. Já não estou onde nasci. O código se fez pródigo. Eu li tipo uma cartilhazinha que foi publicada de um parente, né, do padre que expulsou as mulheres. E era uma defesa tão assim... Era uma defesa tão ferrenha de que ela não era uma prostituta, de que era um absurdo ela ser prostituta, né, que ela jamais seria prostituta. E defendendo o padre, defendendo a igreja. Só que não tinha embasamento histórico nenhum, saca? Era uma opinião que o cara escreveu, né? Assim, sinceramente, assim, não dá para escrever a história com opiniões, né? Então, baseado assim, em fatos, a que me leva mais a acreditar é que realmente ela era. No mercado eu vendia minhas mercadorias. Eu era colisada pelos homens que me olhavam com olhos de desejo. Os padres da cidade queriam me ver bem longe daquele vilarejo. Eu era conhecida como uma mulher que gostava de mexer com homens casados. Mas, na verdade, eram eles que me comiam com os olhos. Vou ao encontro das minhas notas dissonantes e das lembranças em meu peito encalacradas. Esfolando a memória dos meus sentidos. Hoje eu estou viva nas paredes da rua Gentil de Castro, no seu extinto porto de homens e mulheres. Tomai meu corpo e comei-o. Eu não saio não, fica aí dentro de casa. A minha cunhada mesmo estava falando comigo, você fica fazendo roupa pra quê? Você não sai, né? Fica abotoar aqui. Comecei a trabalhar numa casa, aí a enchente veio, levou tudo. Aí eu tornei a voltar, comecei a trabalhar no fundo do Para Todos, porque tinha o dono do Para Todos, que era o seu Geraldo. Eu trabalhei no fundo do Para Todos. Aí Joaquim Benjamin fez uma casa e me alugou essa casa. Eu saí do fundo do Para Todos, fui morar na casa de Joaquim Benjamin. Aí seu Geraldo foi embora para Teoflotone, o Para Todos ficou alugado por uma mulher por nome de Graça. Ela mora lá embaixo também. Aí então Aparecida deu de vender o Para Todos. Aí eu falei que comprava. Aí eu comprei o Para Todos por R$8.000. O Para Todos é o seguinte, era uma casa noturna, era uma casa de mulher de vida livre, onde os homens frequentavam, né? Inclusive,
Até meu marido não saía de lá, era safado. Meus irmãos, meus primos, não saía da zona. Então, lá foi um lugar desbragado, um lugar só de vagabundagem, de putaria que tinha, né? Não sei, assim, se for voltar para minha infância, por exemplo, ali na Rua de Baixo, onde que era a zona, por exemplo, sabe? Eu ia com outras amigas minhas lá e, tipo, a gente ficava ouvindo, sabe? E, tipo, olha o perigo disso, assim. Hoje a gente tem noção do perigo, né? A gente já correu de velho lá, os caras viam que a gente estava ouvindo e começavam a correr atrás da gente e tal. Então, assim, hoje eu consigo rir disso e na época mais ainda, né? Mas depois que eu tomei consciência dos perigos também a gente corria ali. Sei lá, mas são histórias que também fazem parte ali de mim e da rua, sabe? E do rio, sei lá. Aí veio a enchente e acabou com ele. Foi só assim que destruiu esse maldito. Você não gosta do Paratodo, não? Eu não. Nunca gostei. Essa coisa de hoje, né? A gente vê como que a Baixada é discriminada, né? Muito discriminada essa região. Mas com muita gente boa e que sabe histórias incríveis dali, né? A própria história de Araçuaí em si é muito interessante, né? Tem tudo que uma boa história precisa, né? Tem ali o mistério da questão, será que Luciana era, será que ela não era? Tipo uma Capitu, né? Será que traiu, será que não traiu? E eu acho que tem uma coisa que é crucial, assim, que eu acho que é o que faz o lugar, né? Que são as pessoas. Né? Araçuaí tem muito personagem, cara. O pessoal daqui é sem noção, assim, de bom, sabe? Coisas que, sei lá, que talvez pra gente hoje pode beirar o fantasioso, o absurdo, mas não é, cara, assim, sabe? É uma história que instiga a gente a muitos questionamentos também, sabe? A senhora queria ter conhecido Luciana Teixeira? Queria ter conhecimento com ela. A senhora acha que a senhora falaria com ela, assim, se a senhora tivesse conhecido ela? Aí eu falava com ela para me levar com ela na canoa. Os canoeiros são decantados, são falados, né? Tem muita história. Eu tenho gravação com o seu Dema, que era canoeiro, uma geração de canoeiros, com o seu Nier. Mas as mulheres nunca são faladas, entendeu? E elas tiveram esse papel importante aqui no começo da cidade. No começo da navegação, no começo do trabalho, da venda da força de trabalho, ao invés de ser escrava, né? Isso aqui eu estou contando porque eu sou uma pessoa que escuto muito, que pergunto, que leio, né? Para saber. Ter essa coisa boa, né, da identidade da região, de saber que nós estamos num vale que tem uma história maravilhosa. Lógico que é uma história de muito sofrimento, né? Ninguém vai negar a escravidão, tanto indígena como negra. Depois essa escravidão nova do povo trabalhador, né, nas fazendas. Mas também temos o outro lado, né, da vida, da luta, da coisa boa de viver, né, de amar, de brincar, de dançar, de divertir, né? Que era o que as mulheres faziam. Eu posso falar que as mulheres do Vale do Jequitinhonha são muito fortes. Essa questão assim, de defender o que é seu, de ajudar a construir um lugar, esse enfrentamento, né? Por exemplo, de ser expulsa de um lugar e não desistir e lutar, não interessa onde ela está inserida. Ela vai ser sempre uma mulher que luta, que resiste, que constrói sua própria história. Então, se tem alguma coisa que a Luciana Teixeira, né, deixou pra gente, que a gente tem até hoje, é isso.
O rio Jequitinhonha divide meu coração. De um lado os remos, os barcos, os barqueiros e a esperança da travessia. Do outro lado essa vida atravessada. Ainda você foz. Por enquanto, sol nascente. Eu lembro quando os franciscanos, né, que foi ideia deles, colocar aquele canoeiro ali na porta na Praça da Matriz, né? E para nós foi uma beleza, porque estava resgatando essa história dos canoeiros, né? Mas nós também temos uma história muito machista, né? Nossos heróis e tal, nós não temos heroínas, cadê nossas heroínas, né? Então, até eu pedi, nessa época, eu pedi para o Marcinho, sabe quem é? Marcinho Artesão. Falei, Marcinho, faz para mim uma canoa com o Luciano e duas mulheres navegando aí com as canoas. Aí ele fez para mim, depois se você quiser, filmar, está lá em casa, uma canoa desse tamanho com a Luciana, com a arara no ombro, que é uma característica dela, né? E duas mulheres remando. Então eu hoje, se eu fosse prefeita e fosse fazer um monumento sobre a história da cidade, eu ia fazer os canoeiros e as canoeiras. Não um canoeiro. Eu ia fazer uma canoa com vela, como era antigamente, né? E uma canoa no outro espaço, uma canoa com as mulheres, com as velas, sabe? Né? Içadas, uma coisa muito bonita.